Prosseguindo no estudo das ciências da religião, estamos agora estudando a disciplina Teologia Bíblica e vamos ao capítulo 1 do material didático, na criação do mundo espiritual. A criação do mundo espiritual aconteceu antes da criação do mundo físico. Quanto tempo antes? Não temos como precisar. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Por esta ordem podemos ver que Deus criou primeiro os céus. E aqui acreditamos estar falando do mundo espiritual e do cosmos. Ou seja, fala tanto da criação, da habitação dos anjos e também fala do universo. Bom, lembre-se daquela divisão que eu estabeleci, que é a forma de estudar a teologia bíblica. Nós vamos sempre responder aquelas 3 perguntas. Qual o objetivo divino? E a segunda pergunta, o que podemos aprender sobre a divindade? E a terceira pergunta, que lição Deus planejou nos ensinar? Ok? Então, é importante vocês entenderem esse propósito, essas perguntas e as respostas, porque o trabalho de vocês, que vai contar a nota para vocês, vai ser feito também baseado, claro, nessas 3 perguntas. Então, qual o objetivo? Acreditamos que Deus teve dois objetivos ao criar o mundo espiritual. Primeiro, receber adoração. Criando o mundo espiritual, Deus trouxe à vida criaturas para adorá-lo no mundo invisível. Ok? Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles poderiam adorá-lo não na forma de uma estátua, mas no mundo invisível. Adão falhou, infelizmente, pecou, mas Deus enviou o seu Filho para resgatar pessoas da humanidade e essas pessoas poderão viver essa adoração eternamente. Em segundo lugar, o segundo objetivo divino é compartilhar sua eternidade. Deus é eterno no passado e no futuro. As suas criaturas são eternas só no futuro. Significa que as criaturas têm princípio de vida, mas não têm fim de vida. Bom, as igrejas evangélicas interpretam que espírito e alma, eles são eternos. Ou eles vão passar a eternidade no céu, ou vão passar a eternidade no inferno. Assim como o querubim ungido que pecou e se tornou Satanás, ele é eterno também. Ok? Então, Deus compartilhou, o seu objetivo era compartilhar sua eternidade com as criaturas. E eu coloquei aí o Salmo 90, versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a segunda pergunta que nós vamos sempre fazer em cada tópico da teologia bíblica é: o que podemos aprender sobre a divindade na criação do mundo espiritual? Podemos aprender que Deus se entristeceu quando o pecado atingiu as criaturas celestes, pois é dito que Deus fez com que houvesse luto quando o querubim ungido pecou e se tornou Satanás. Observe esse texto aí de Ezequiel que eu destaquei para vocês, que Ezequiel fala simbolicamente da queda do querubim ungido, e ele fala de luto e diz que cobriu tudo de preto. Por quê? Normalmente é interpretado que o versículo 2, quando havia trevas sobre a face do abismo, nós vamos estar descrevendo que Deus, ele impediu que a luz chegasse na terra e acabou com a vida na terra. Ok? Diante da queda do querubim ungido e de outros anjos, demonstrando que Deus, claro, se entristeceu, até porque, vamos lembrar, querubim é a classe mais alta de anjo. E dentre os querubins, ele era chamado de querubim ungido. Ok? E a terceira pergunta: que lição Deus planejou nos ensinar? Todas as criaturas foram feitas em estado de santidade, mas não foram criadas incorruptíveis. A igreja vai alcançar um estado de incorruptibilidade, e acreditamos que os anjos também.
apesar da palavra de Deus não afirmar nada sobre eles alcançarem tal estágio. A Bíblia em nenhum momento diz que os anjos se tornarão incorruptíveis. E é claro, é fato que os anjos não foram criados incorruptíveis. Eles foram criados corruptíveis, ou seja, corruptível significa que pode se corromper. Nós concluímos que eles foram criados corruptíveis porque eles se corromperam. Se eles tivessem sido criados incorruptíveis, eles não se corromperiam, tá ok? Bom, uma parte dos anjos, um terço dos anjos pecou. Um terço dos anjos pecou. Aqueles 2/3 que permaneceram fiéis, será que Deus já tornou eles incorruptíveis? Ou será que Deus vai torná-los? Então nós falamos em termos de hipótese, em termos de possibilidade. Eles deverão se tornar incorruptíveis ou já passaram por esse processo, ok? Porque a igreja, ela vai se tornar incorruptível, ou seja, ela não poderá mais pecar. E é bem provável que os anjos também passem por essa experiência. O capítulo 2 do material didático, vamos agora estudar na criação do mundo físico. Vamos aprender sobre a divindade quando ele resolve criar o mundo físico. Um mundo diferente do mundo espiritual que Deus vivia. Porque Deus, ele criar querubins, serafins, arcanjos e anjos eleitos, ele está criando seres espirituais. Mas Deus resolveu criar seres físicos e uma característica importante será a capacidade de gerar uma nova vida. Tá bom? O que os anjos não têm essa capacidade. O comentário diz: alguns defendem que o ensino da criação tem uma visão israelita. Isso não é correto. Deus não deixaria que a formação da sua palavra fosse com uma visão particular de uma nação. Deus queria que estes textos trouxessem imagem a todos os homens, trouxesse mensagem a todos os homens. Por isso, a visão divina. Vamos dividir o estudo desse período em 4 partes. O ato divino de tirar o mundo físico do nada, a manifestação do nome Elohim, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, o ato divino de fazer separação entre a luz e as trevas, no ato divino de criar o homem e na doação da sua imagem ao homem. Então, primeiro, o ato divino de criar o mundo físico do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu explico, o termo criou neste versículo é tradução do termo hebraico bara, que se interpreta por tirar do nada, tá bom? Ele se traduz por criar, né? Tá ok? Mas o significado é tirar do nada. Por quê? Porque não havia o mundo físico. E hoje, interessante que a ciência comprova, né? O que eles chamam de Big Bang, ele diz que o mundo físico começou. E eles conseguem perceber isso pelas leis da física. É interessante. Então Deus também tirou o universo do nada. Então surgem aquelas nossas 3 perguntas, que eu sempre digo a vocês. Atentem para essas perguntas, que elas vão te ajudar para você fazer o seu trabalho, que vai contar nota. Primeira pergunta: qual o objetivo divino? Quando Deus nos ensina que Ele tirou todas as coisas que existem do nada, o objetivo é nos ensinar que o poder de Deus é único. Ele não teve ajuda de ninguém. Como aqueles que ainda não existiam poderiam lhe ajudar a criar todas as coisas? Ok? Então, o objetivo divino, nesse ponto, é esse: mostrar que Ele tem poder para fazer surgir algo do nada. Cada coisa que o ser humano, né, cada coisa que nós vamos construir, nós precisamos pegar um material e transformar ele. Pega-se uma madeira e transforma ela,
pega-se petróleo e transforma ele, ok? Mas Deus, ele tem a capacidade de, onde não existe, ele criar, tá ok? Tem pessoas que podem ter nascido faltando um órgão. Deus tem o poder de fazer nascer, aparecer um órgão. Então, ele pode criar do nada. A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? Aprendemos duas coisas. Ele é originador de todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E segundo, o meio da criação foi a sua palavra. São essas duas coisas que nós aprendemos com ele, né? Por isso o Salmo 33, versículo 9 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, ele não transformou, as coisas apareceram. E o Salmo 50 que diz: o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. E aquela nossa terceira pergunta característica, né? Que lição Deus planejou nos ensinar? Nos levar a crer no seu poder de nos tirar do mais profundo abismo. Uma das maiores dificuldades dos homens é acreditar na possibilidade de ser tirado de um grande abismo, de uma grande dificuldade. Deus mostra o seu poder ao homem para que ele fique ciente. Aquele que fez todas as coisas surgirem do nada, fez todas as coisas virem à existência pelo seu poder, não poderá também operar qualquer coisa na vida do homem? Tirá-lo do mais profundo abismo, ok? É isso que Deus nos ensina. Isso nós aplicamos hoje, ou podemos aplicar, por exemplo, na vida de Saulo de Tarso. Era um homem, vamos considerar, com a vida toda errada. Ele aceitou aquela ordem dos sacerdotes de matar aqueles cristãos sem um julgamento correto. Aqueles cristãos que eram judeus não deveriam estar sendo mortos por apedrejamento pelo que eles estavam pregando que Jesus era o Messias. Ele aceitou aquela lei que os sacerdotes passaram. Nós sabemos que os judeus não tinham autorização para matar ninguém, então eles faziam aquilo de forma ilegal. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa que vivia toda errada, mas Deus tirou ele daquela situação e transformou ele em um modelo para a igreja.